Boa noite, Déboras. Boa noite, meus irmãos, que eu sei que tem alguns aí assistindo a reunião de hoje. E a todos vocês, boas-vindas, boa noite. E mais uma vez, sejam bem-vindos a esta reunião. Hoje é um feriado e nós estamos aqui, prestando este culto a Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu peço a todos vocês que prestem bem atenção no devocional de hoje que eu trago, com base no livro de Stormy Omartian. É um nome meio complicado, eu fico meio atrapalhada para falar. Mas é do devocional Bom Dia, e eu tenho esse livro já há algum tempo, gosto muito das leituras dele. E hoje, o título da nossa leitura, eu misturei uma com a outra, e ela se chama Oração Perseverante, Tempo Reservado para Deus, com base em Salmos 18, versículos 28 a 32, e Salmos 20, versículos 4 e 5. Claro que eu não vou ler todos esses versículos, mas depois vocês abram a Bíblia e leiam esses salmos e meditem nele. Diz assim o devocional da nossa querida irmã Stormy Omartian. A perseverança tem sido descrita como a capacidade de enfrentar um problema ou uma situação até que se resolva. É fácil perseverar quando tudo se abre à nossa frente. Mas quando a estrada para a resolução se mostra cheia de obstáculos, precisamos de força para perseverar. A palavra de Deus nos diz que a perseverança, apesar de às vezes não ser agradável, é proveitosa para nós, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado é esperança. Romanos 5, 3 e 4. De fato, recebemos a ordem de permanecer na trajetória em que Deus nos colocou. Em Hebreus 12, 1, lemos: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Peçamos a Deus que nos ajude a nos manter firme contra o inimigo, que sempre quer nos desanimar. Inimigo esse que deve ser combatido até que seja completamente destruído. Temos de orar até receber a resposta. Peça a Deus que lhe dê forças necessárias para perseverar em oração. Com o poder divino fluindo, você e eu não só vamos resistir a quaisquer pressões, como também eliminá-las. Deus está com você e vai muni-la de forças para a peleja. Somente Deus é a fonte capaz de calar seus medos, os meus medos, afastar todas as dúvidas e remover toda a ansiedade. Dedique-se a falar com Ele e ouvi-lo. Não existe tempo mais precioso do que o tempo passado em oração ao Pai, quando derramamos diante dele nosso coração e obtemos como resposta a certeza de sua presença. Mantenha firme seu compromisso com Deus, o compromisso de orar, e verá suas orações serem respondidas como nunca antes. Desperta, Débora, mães de joelhos, filhos de pé. Que sejamos assim, perseverantes na oração. Nesse momento, eu farei a leitura dos pedidos de oração da reunião de segunda-feira passada, reunião do dia 26 de outubro. Tivemos algumas irmãs que escreveram no chat pedindo oração. Eu anotei os pedidos, espero que eu não tenha esquecido de ninguém.
e nesse momento eu lerei os pedidos, em seguida orarei por eles. Nossa irmã Nevinha pediu oração por Sandra Moura, por Neide Mara, Iracir e Lindete. Nossa irmã Sandra Moura está passando bem. Nossa irmã Neide Mara está passando bem. Eu só não tenho notícias da irmã Iracir e da Lindete. Nossa irmã Zulmira Bernardo pediu oração pelo diácono Campos, pelo pastor Carlos Novaes e a esposa doutora Jussara, é uma médica também. Todos esses estavam internados com Covid. Eu creio que o nosso irmão Campos já esteja bem melhor, talvez já tenha tido alta, não tenho notícia recente, mas o pastor Carlos Novaes e sua esposa já estão em casa, fazendo o tratamento em casa. A Zulmira Bernardo ainda pediu oração pela nossa irmã Zezé, que está aguardando vaga em hospital, pois o estado de saúde dela é bastante grave. Ela tem um câncer em estado bem avançado. Nossa irmã Cátia Regina continua pedindo oração por sua irmã Sônia. Célia Cristina pediu oração pelo pastor Marcos Luiz Lopes, que se encontra internado, aguardando liberação do plano de saúde para fazer ressonância magnética. Maria José Afonso pediu oração por seu sobrinho Rafael, de 20 anos, para que encontre direcionamento em sua vida. Nossa irmã Ivonete pediu oração por sua filha Renata, para que volte à Igreja de Jesus, volte para o Senhor, e também pela salvação de seus netos Calvin e Yasmin. Também agradece a Deus, porque o seu neto Calvin tem pedido para ler a Bíblia. Isso é motivo de muita gratidão a Deus. Nossa irmã Margarete Silva pediu oração por Rosilene, que é filha de Maria da Penha, que será submetida a uma cirurgia dia 22 de novembro, né? Está próximo. E é uma cirurgia bastante delicada, porque é para a retirada de um tumor no estômago. A minha irmã Rosinelli, que está sempre conosco nas reuniões, também pediu oração por seus filhos, que são meus sobrinhos, seus genros, sua nora e também pelos netos que ela tem, que são lindos meus sobrinhos netos, Rafael e Beatriz. A minha irmã também pediu oração por uma amiga, Francisca Horácio Teixeira, que fez cirurgia para retirada do útero e das trompas por motivo de câncer. Ela já estava em casa de alta, mas teve uma complicação e precisou voltar ao hospital. Não tenho notícia atualizada sobre a saúde dessa amiga. Nossa irmã Ana Vilardo continua pedindo oração pelo pequeno Davi em tratamento de câncer e pela menina Maísa, que ainda não conseguiu internação. Norma Solange pede por seus filhos Anderson, Eduardo e André, juntamente com suas famílias, para que sejam libertos dos prazeres deste mundo e retornem ao aprisco do Senhor. Simone, na ocasião, pediu oração pelo seu pai, seu Joaquim, que naquele dia 26 de outubro estava completando 72 anos. Oramos por ele, viu, Simone? Dilene pediu oração pelo seu filho Diogo. Maria Muniz pediu oração pelo seu filho Glauco Fabiano para um trabalho no Uber. Adriana Duarte, lá de Belo Horizonte, pediu pela união de mães e filhos e citou o caso aqui de uma mãe chamada Eulia, eu acho que é assim que se lê, e os filhos Sanzio e Michele. Deise Modesto pediu oração por Érica, Fanny, Tiago, Ingrid, Davi e Cíntia, são seus sobrinhos, todos afastados dos caminhos do Senhor. E diz ela, não me canso de orar, com fé, crendo que eles voltarão à casa do Senhor. E a última pessoa que pediu oração foi a nossa irmã Tânia Rocha, por sua filha Tairine, também afastada dos caminhos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nesta noite nós estamos diante de Ti para Te agradecer, engrandecer, Te adorar, Te louvar, na beleza da Tua santidade, Senhor. O Senhor tem sido
tão maravilhoso para conosco, tem nos abençoado de uma maneira tão especial, com tanto amor, tanto carinho e misericórdia e bondade também, que a nossa vida tem sido regada dessa forma. E nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos porque fazemos parte da tua família. Agradecemos porque o Senhor tem olhado para cada um de nós com um olhar maravilhoso, suprindo cada necessidade que nós apresentamos ao Senhor. Que esses pedidos todos, ó Deus, que acabamos de ler aqui, e já se encontram no teu trono de graça, que eles já tenham sido examinados pelo Senhor, pelo coração do Senhor, e as respostas já tenham chegado. Que cada uma dessas pessoas, Pai, confie no Senhor, perseverem na oração, porque a tribulação, ela vai causando em nós, vai preparando o nosso coração para essa comunhão contigo e na esperança de que o Senhor está atento e respondendo às nossas orações. Muitas vezes com um sim imediato, outras vezes com um não e outras vezes com um espera um pouquinho que eu vou chegar. Que cada um de nós, cada uma de nós, permaneçamos perseverando em oração pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa nação, pelos governantes do nosso país. Assim oramos, pedindo ao Senhor também que dirija cada momento desta reunião e que cada pessoa que está aqui neste momento assistindo, outras que assistirão, também sejam igualmente abençoadas por Ti, Pai. Que não haja nenhum impedimento dentro de nós que impeça a nossa comunhão contigo nesta hora, que impeça de vermos a ação do Teu Espírito sobre nós. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu passo agora a apresentar todos os momentos da nossa reunião. Hoje nós teremos aquele momento chamado Fotos Recordação. Vamos relembrar algumas coisas, né? Alguns momentos nossos. Depois nós teremos um vídeo cujo título é Deus Existe. Nossa irmã Elci vai cantar nesta reunião Vem Reinar em Mim. Pastor Dami nos apresentará a mensagem Como Saber que há Deus. No momento testemunho, nossa irmã Roseli, coordenadora das Débora de Caxias, esteve conosco na semana passada, trazendo a mensagem bíblica, muito boa por sinal. No momento de louvor que antecede a intercessão, nós ouviremos um louvor cantado por Conceição Cabral. O título do louvor é Mulher de Deus. É bem animado, mas vai nos preparar para o momento da intercessão. A intercessão será feita pela nossa irmã Thaís, ela é do grupo da Neinha e ela mora bem longe daqui do Rio de Janeiro. Ela mora numa cidade de Sergipe, chamada Itabaianinha. E, por fim, nós teremos a reflexão bíblica trazida hoje pela nossa irmã Edilza, que é da nossa igreja, da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Vamos então agora prestar bem atenção nesses momentos e aproveitar bem esse banquete espiritual preparado por Deus para todos nós.
numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim: ei menino, Deus existe? Ele encabulado, os outros começaram a rir, ele disse: existe sim, senhor. E Deus criou tudo que existe? Sim, senhor. Então Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu-se e disse: professor? Pois não. O professor petulante, ele disse: o frio existe? Ora, claro que existe. É claro que existe. Você não sente frio? Sinto. Mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor. E na ausência dele, a ausência do calor chama-se frio. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? Ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão. Professor, o mal existe? E o professor rindo diz: menino tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha para fora. O que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal? Ele disse: não, professor. Isso é a ausência de bem. É a ausência de Deus. O reitor entrou e disse: como é seu nome? Albert Einstein. O suicídio é o cume da ausência de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens no grau de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança, fala de Deus. Aquele que jaz em trevas, aquele que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do universo, nós somos aquela pedra que se soltou, simples e ignorante, e que despertou para o princípio da inteligência, e que passeia sobre a intelectualidade, mas que não liga o Wi-Fi do universo para se conectar com Deus e desenvolver o antídoto de todas as dores, o amor. Muito obrigado, muita paz. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu
vem reinar em mim, Senhor. Um ateu disse a um religioso Quaker, certa ocasião: você já viu Deus? Você já sentiu Deus? Você já cheirou Deus? E como você diz que há um Deus? Depois de uma longa pausa em silêncio, o Quaker respondeu: o senhor já viu o seu cérebro? Já sentiu o seu cérebro? Já cheirou o seu cérebro? E como pode o senhor dizer que tem um cérebro? Segundo estatísticas atuais, o número de ateus aumenta no mundo cada dia mais, principalmente na América do Norte. Será que o povo não pensa? Não raciocina? Não é sem razão que a Bíblia diz: disse o nécio em seu coração, não há Deus. Salmo 14:1. Há muitas coisas que não vemos, não apalpamos, não sentimos, não cheiramos, no entanto, elas existem. A natureza está cheia de provas inteligentes de que Deus existe. O apóstolo Paulo dizia: sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Bíblia de Jerusalém. E em outro lugar, o mesmo apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Alguém disse recentemente: Deus existe, eu encontrei-o. Será que você também já o encontrou? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Boa noite, amadas irmãs da Igreja Batista Central, a Igreja Batista, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a Rita me pediu que eu passasse um testemunho. E o testemunho que eu quero dar é justamente das Déboras. Eu quero agradecer a Rita pela confiança, quero agradecer a amada igreja, e fico muito feliz de estar com vocês. Mas o que eu queria falar, o meu testemunho é pessoal, é referente às Déboras, porque foi um encontro que eu tive com as Déboras. Há muitos anos eu já servi ao Senhor, como sirvo ao Senhor, desde que meus filhos eram pequenos. Eu me voltei, graças, louvado seja Deus, para servir a esse Deus maravilhoso, porque Deus é tremendo, né? Mas um dia, conversando com uma amiga minha, muito amiga mesmo, nós somos amigas já há mais de 30 anos, a irmã Elisete. E a irmã Elisete, eu fui visitá-la, era um dia de aniversário dela, em março, e eu fui visitá-la e ela me falou das Déboras. E colocou um vídeo que contava a história das Déboras. Eu já saí dali uma Débora, já saí dali uma nova mãe. Eu já não era aquela mãe que fazia aquela oração simples pelos meus filhos, pedindo a guarda do Senhor. Todas nós já oramos pelos nossos filhos, mas como Déboras nós oramos diferente, porque nós clamamos a Deus pelos nossos filhos, nós choramos aos pés do Senhor pelos nossos filhos, nós entregamos ao Senhor, né, tudo aquilo que a nossa ansiedade, aquilo que nós ansiamos em relação aos nossos filhos, a salvação, a libertação, a transformação, sabe? Nós começamos a clamar diferente, começamos a clamar pelos nossos filhos, pelos seus cônjuges, pela sua vida profissional. Quando eles são grandes já, quando são pequenos, nós clamamos por tudo aquilo que ele será, pela sua escola, pelo jardim de infância, pelos professores, já começamos a orar diferente. Mas aí eu conheci Déboras e me apaixonei pelo projeto. Isso já corria o ano de 2007, né? Foi quando eu conheci Déboras. E eu me morava em Inhaúma, foi lá que conheci a irmã Elisete, fomos lá que nós nos tornamos muito amigas da Igreja Nova Vida de Inhaúma. Mas aí eu já havia me mudado para Saracuruna, e eu não vou contar como essa história ocorreu, porque é uma história bem longa, mas eu já havia me mudado, mas eu saía da igreja que eu frequento, do bairro que eu estou morando até hoje, em Saracuruna, Duque de Caxias, e me dirigia até a Igreja Fé para Todos, na suburbana, antiga suburbana, aonde eu conheci as Déboras através da irmã Elisete.
e ia lá todo sábado. Se não me falha a memória, era no primeiro sábado de cada mês. E ali as irmãs se reuniam para orar pelos seus filhos. E eu saía daqui, bem distante, e ia para lá. E era pela manhã. Mas eu amei o projeto desde o primeiro dia que vi. E quando chegou 2008, eu fui ao primeiro congresso. Era inclusive um congresso de coordenadoras. Mas a irmã Elisete pediu à irmã Maria José, a Zezéia, que eram coordenadoras da Baixada e do Rio de Janeiro. Acho que sim. E se eu poderia ir, eu fui. Esse congresso foi em Paulo de Fronten. Foi lá que eu conheci a Rita Barreto. E desde aquele dia, nunca mais deixamos de nos falar e nos tornamos amigas. Mas eu quero falar para vocês o que Débora fez na minha vida. Eu não posso dizer para você que Débora tornou os meus filhos maravilhosos, porque eles são filhos maravilhosos. Eu tenho um casal de filhos, mas eu me tornei Débora e, infelizmente, o meu filho se desviou do Senhor. Ele nasceu no Evangelho e se desviou do Senhor. Se desviou e está até hoje aí dando um passeio, como eu sempre digo, neste mundo. Mas o que é bom, o que eu quero falar para vocês, é o que Débora fez em mim. É o que Débora fez na irmã Roseli. Foi o que Débora fez na minha vida. Foi o que Débora fez no meu coração. Esse projeto mudou o meu jeito de ver as coisas. Esse projeto me deu oportunidades de conhecer até outros lugares. Eu nunca faltei a um congresso. Eu fui a Brasília 2 vezes e já viajei até para outros lugares mais, como Canelas, que eu já estive. Eu nunca pensei de estar viajando tanto, mas Débora me favoreceu a isso. E outra coisa é o que Débora fez no meu coração. Gente, meu coração é outro. Naquele momento, olha que já fazem bastante anos, né? Mas Débora transformou a minha vida espiritual, porque eu passei a me interessar pelas coisas que Débora faz, que eu não fazia, a orar pelos filhos, mas junto com a Bíblia, junto com a palavra do Senhor. Eu comecei a procurar versículos bíblicos que falavam, né, de filhos, que falavam de como as mães se procediam, que falavam mais de Ana. Eu me interessei muito mais pela palavra de Deus. Débora fez isso na minha vida, me transformou e nada me tira do foco. Embora meu filho esteja afastado do Senhor, embora meu filho esteja vivendo uma vida mundana, eu digo para vocês, eu sou Débora. Porque eu abracei esse projeto assim, de corpo e alma. E minha filha, apesar de não ter filhos, ela também é Débora. E minha filha é uma colaboradora do MPC. As coisas mudaram em tudo que se relaciona a Débora. Minha filha é envolvida, minha filha é uma levita, minha filha dá aula na escola dominical, já é uma mulher, mas ela é muito envolvida com a obra e ela também ama o projeto Desperta Débora. Eu amo esse projeto. E esse projeto transformou a minha vida espiritual, transformou o meu ser, transformou o meu interior, transformou tudo que eu sou hoje. É um testemunho diferente. Eu antes era uma mulher, eu já fui até diaconisa da Nova Vida em Inhaúma e agora sou aqui da Nova Vida. Sou responsável pela equipe de mulheres, mas eu me tornei muito mais envolvente espiritualmente depois que eu conheci o projeto Déboras. E eu digo mais, eu tenho muito a agradecer à irmã Elisete, à irmã Rita, à Rita Barreto, porque elas foram motivadoras. Eu saía daqui também para ir para a reunião. Eu não era coordenadora nem nada, mas quando a Rita sabia que marcava aquela reunião mensal, eu tinha um prazer de estar naquela reunião. Eu sempre tive prazer de fazer as coisas relacionadas com Débora. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou coordenadora da cidade de Caxias e estou assim
entristecida com isso tudo que tem acontecido, de nós estarmos um pouco parada, de não estarmos pelo menos fazendo o trabalho como era, porque eu vivia andando de igreja, visitando as minhas igrejas, visitando as minhas coordenadoras, e agora tem igreja que ainda nem voltou a orar, mas eu digo para vocês, eu nasci mãe de oração em 2007 e vou morrer mãe de oração, porque esse projeto transformou a minha vida, transformou o meu ser, transformou o meu interior, transformou a minha vontade de servir a Deus. Antes eu era serva do Senhor, era empregada do Senhor, trabalhava para o Senhor. Agora eu sou a Débora do Senhor, eu sou a mulher valorosa do Senhor, agora eu sou filha do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Eu simplesmente não trabalho para Deus, eu faço prazerosamente. E esse projeto, ele realmente, desde 2007, fez de mim uma nova mulher. Hoje eu estou envelhecendo tudo, mas eu tenho certeza que eu vou morrer serva do Senhor, orando pelos nossos filhos, orando pelos filhos da minha igreja, orando pelos filhos das minhas irmãs, orando pelos filhos da Débora, orando pelos filhos desta nação. Eu tenho muito amor por esse trabalho, muito, um amor assim, tremendo pelo trabalho de Desperta Débora. E esse é meu testemunho. Ser Débora fez de mim uma serva diferente, uma serva comprometida, muito mais do que eu já era antes. Então que Deus, que esse projeto, eu sei que muitas irmãs vão ter testemunhos de cura, testemunhos de transformação de filhos. Eu ainda não vi o meu filho transformado, restaurado, mas eu creio no Deus que eu sirvo, no Deus que vive e reina para todo sempre. Eu tenho fé no Deus que faz maravilhas, no Deus que ainda faz milagres, no Deus que não está morto, mas está vivo e reina para todo sempre. É neste Deus que eu coloco a minha fé, é neste Deus que eu creio, que eu verei ainda, como disse o Senhor, se creres verás a glória de Deus. O tempo não é meu, o tempo é do Senhor, e eu creio neste tempo. E no dia certo, na hora certa, na hora que o Senhor escolher, o meu filho vai dobrar os seus joelhos para aquele que é Senhor dos Senhores e Deus dos deuses, para o grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus que faz maravilhas, o único e suficiente Salvador. Eu me alegro em ser uma Débora. Eu sou transformada. Eu fui transformada em serva Débora. Muito melhor do que antes. Louvado seja Deus por tudo que eu sou. Louvado seja Deus por todas as mulheres que me deram força, por todas as mulheres que me rodeiam. Eu tenho várias coordenadoras amigas, sou amiga de todas, amo. E elas são aqui uma sustentação. Elas me ajudam a levar essa prova, que a gente vive pregando pelas igrejas e tem um filho incrédulo, mas isso não me desmotiva, pelo contrário. Isso é para a gente ter mais força, é para a gente não desistir e crer ainda mais que o Deus que vive e reina vai fazer um milagre na nossa vida. E Ele é o Deus que nos dá a vitória. Muito obrigada a todas vocês, que vocês possam crer, assim como eu creio, na transformação dos seus filhos, que vocês possam também sofrer essa transformação como mulher de Deus, como mãe de oração, e se sentir parte desta nação como mulher que ora pelos filhos e pela nossa juventude brasileira. Obrigada por tudo. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo a todas. Rita, te amo no amor de Cristo, querida. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo, querida.
carros do inimigo e tremeu. Alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus. Se Baraque está com medo de enfrentar os cananeus, alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se Baraque está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se Baraque está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a igreja de pé. Mulheres de joelho, ministério de pé. Quando ela chora é pra regar a sua fé. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a família de pé. Mulheres de joelho, ministério de pé. A vitória é garantida por Jesus de Nazaré. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se Baraque está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se Baraque está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a igreja de pé. Mulheres de joelho, ministério de pé. Quando ela chora é pra regar a sua fé. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a família de pé. Mulheres de joelho, ministério de pé. A vitória é garantida por Jesus de Nazaré. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se Baraque tá com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se Baraque tá com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Tem sim, aqui tem mulher de Deus. Cumprimento as Débora com a paz do Senhor. Deixarei para a meditação em 1 Samuel, versículo 27, onde diz a palavra: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem é sobre Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Ana rogou a Deus, pediu a Deus, para que Deus desse o filho a ela. Depois ela colocou de posição de orar. E pois era orar, louvado seja o nome do Senhor, Deus concedeu o desejo do coração dela. Pois eu deparo o grupo das Débora na mesma posição de Ana, pois eles têm buscado ao Senhor resposta, assim como Ana tem pedido. E o grupo das Débora tem pedido resposta da parte de Deus para a vida dela, pela família, pelo lar, pelo casamento, por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E para não deixar somente aqui, eu quero orar por muitas causas, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos apresentar a Deus perante o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, Deus da glória, eu quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Pai querido, Deus amado, nesse momento eu quero apresentar cada criança nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa guardar, Senhor, meu Pai, as vidas das crianças, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai proteger nas mentes, Senhor, os corações delas, Senhor. Espírito Santo de Deus, nesse momento também eu quero apresentar os jovens, adolescentes, Deus, na tua presença, aqueles que estão, meu Pai, debaixo da tua promessa, na tua casa, Deus, que o Senhor vai fortalecendo eles, Jesus, que nossas crianças, meu Pai, os jovens e adolescentes, meu Pai, sejam geração comprometida, Deus amado, na tua presença, Deus. Meu Pai, eu quero apresentar também por aqueles jovens, Senhor, que estão, meu Pai, afastados da tua casa, que o Senhor possa de encontro, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa salvar, Senhor, e que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa tocar, Jesus, nesse coração, para poder, meu Pai, retornar à tua casa. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar, meu Pai, cada mãe que se encontra de joelho, vem fortalecendo a força dela, vai dando ânimo, meu Pai, vai capacitando
capacitando cada uma delas, Senhor, na tua presença. Vai também, eu quero apresentar a gestante nas tuas mãos. Vai guardando, meu Pai, nas maternidades, Pai. Vai protegendo, Espírito Santo. Pai, nesse momento eu quero apresentar os pais, as mães, Senhor, meu Pai. Pois estou eu, meu Pai amado, como uma mãe também, Senhor. Que o Senhor vai nos dando sabedoria, meu Pai, a nos ensinar os nossos filhos na tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, também eu quero apresentar, meu Pai, cada avó, Senhor, que tem neto, bisneto, Senhor. Vai dando sabedoria, meu Pai, a ela, Senhor, nos seus filhos, nos seus netos, Senhor, nos seus bisnetos. Espírito Santo de Deus vai guardando, Senhor, vai protegendo. Deus, também eu quero apresentar, meu Pai, cada mãe que tem filho especial, Jesus. Especial, Deus amado. Vai dando sabedoria a elas, vai dando força, meu Pai, para que elas possam também buscar de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, também eu quero apresentar, meu Pai amado. Espírito Santo de Deus também, meu Pai, aqueles que ainda não retornaram à Tua casa, Jesus. Meu Pai, vai dando força, Senhor, meu Pai. Meu Pai, que quando a porta, Senhor, das igrejas, meu Pai, para aqueles que possam retornar, meu Pai, após a pandemia, Senhor, vai dando força, Espírito Santo. Vai também, meu Pai, visitando os pastores, Espírito Santo de Deus. Vai dando sabedoria espiritual aos Teus filhos. Vai dando, meu Pai, sabedoria como eles lidar, Senhor, meu Pai, com as Suas ovelhas, meu Pai, para ensinar, Senhor, capacitando cada dia mais eles, Jesus. Visita também, meu Pai, os missionários, Senhor, meu Pai, que se conta lá fora, meu Pai, que se deslocaram da Tua casa, meu Pai, para pregar o Teu evangelho. Vai dando sabedoria, Senhor, vai livrando, meu Pai, de todo mal. Vai guardando as famílias dele, meu Pai. Isso que eu te peço, meu Pai. Vai visitando, meu Pai amado, o presidente, os governadores, Senhor, meu Pai, que governa, Senhor, o país, Senhor, nas Tuas mãos. Jesus, é tocando nos corações deles, Senhor, que seja a vontade do Senhor sobre as vidas deles, Senhor, na ordenança, Senhor, da Tua vontade. Pai, nesse momento também eu quero apresentar, meu Pai querido, Deus amado, a irmã Rita, meu Pai, a coordenadora do grupo das Débora, Senhor. Vai protegendo ela, Jesus, vai guardando a família dela, meu Pai. Vai dando sabedoria cada dia mais à Tua serva, Senhor. Meu Pai amado, Espírito Santo de Deus, vai guardando a família dela, vai protegendo, livrando, meu Pai, de todo laço, meu Pai. Espírito Santo de Deus, meu Pai, dar a vitória, Jesus, de todos, meu Pai, que estiver ouvindo, Senhor, esse clamor, que possa, meu Pai, interceder junto comigo, Senhor, porque quem traz a vitória é o Senhor, meu Pai, e nós cremos, Jesus, que a Tua providência vai vir, Senhor, através, Senhor, no nosso clamor, Jesus, através de nós estamos de joelho, Paizinho. Pai querido, Deus amado, da vitória a Tua filha Rita, meu Pai, a família dela, a coordenadora, Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Boa noite, irmãs. Eu gostaria muito de agradecer a irmã Rita pelo convite para trazer uma reflexão para a reunião das Déboras. E eu gostaria de compartilhar um texto de Isaías, capítulo 43, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Este texto, Deus fala ao seu povo para confiar nele diante das dificuldades da vida, diante dos perigos. O povo de Israel passava por situações muito difíceis em vários momentos, muitas lutas, muitas provações, tribulações, e num desses momentos, Deus fala trazendo uma palavra de ânimo e de conforto ao povo. E na nossa vida não é diferente. Nós atravessamos momentos de extremas dificuldades, passamos por muitas tribulações e no momento atual nós vivemos essa situação da pandemia, uma situação que atingiu o mundo inteiro
e que tem assim causado tantas mortes, tantas dificuldades de vários sentidos, conflitos nos lares, tem causado desemprego, tem trazido muita desesperança, muita dor, muito sofrimento em função de tantas mortes, famílias que foram assim devastadas pelas perdas. E quantas coisas nós deixamos também de fazer em função disso. Todas nós planejamos muitas coisas, todas nós pensamos, aliás, todas as pessoas do mundo, né? Sobretudo na virada do ano, aquele momento em que se planeja tantas coisas para o ano seguinte, só que de repente veio essa pandemia e começou com países distantes e muita gente até não acreditava que pudesse chegar aqui. Até que em março a dura realidade aconteceu. Nós nos vemos de repente assolados, né, pela pandemia, muitos casos, e fomos assim repentinamente surpreendidos e tivemos que tomar medidas assim de confinamento e tantas outras medidas para nos protegermos. E precisamos continuar tomando ainda, porque a situação ainda não passou. Mas neste momento nós vemos muitas pessoas assim desesperadas, ansiosas, com muito medo, gente sem esperança. Vemos também pessoas que até estão agindo como se nada tivesse acontecendo, numa situação de negação da situação, que por sinal é muito grave, embora a gente esteja percebendo, né, pelos noticiários, pelas notícias aí, um declínio dos casos, mas ainda nós vemos assim que o número de mortes está altíssimo, há muitos casos e a situação está longe de ser controlada e, sobretudo, ainda não tem uma vacina que possa resolver, que possa acabar definitivamente com esse mal. Mas no meio de tudo isso e tantos problemas que nós passamos, nós podemos contar com um Deus que é todo-poderoso, um Deus que se faz presente, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos desampara e que diz para nós, assim como disse para o povo de Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Deus nos conhece pelo nome. Ele sabe exatamente quem é cada uma de nós. Não há nenhum ser humano na Terra que Deus não conheça. E Ele conhece profundamente. Ele conhece aquilo que vai no mais profundo do nosso coração. E Ele diz, olha, chamei-te pelo teu nome. Esse chamar pelo nome significa exatamente isso. Eu te conheço. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Não temas. Não temas, porque eu te remi. Você é meu, você é minha. Não temas, eu estou contigo. E é importante que nós nos lembremos dessa palavra, porque há momentos das nossas vidas, sobretudo nesse momento atual, que nós recebemos muitas más notícias, como aconteceu na primeira igreja, na nossa igreja, essa semana, 2 mortes no mesmo dia, e a gente, são coisas que nos abalam. Mesmo quando não nos atinge diretamente alguém assim da nossa família direta, mas são pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos e mesmo pessoas que nós nunca vimos. Nós sentimos também por essas mortes, sentimos também por tanta gente passando dificuldades. Mas neste momento, nós precisamos nos apegar a essa promessa, sabendo que o nosso Deus nos ama, sabemos que Deus nos conhece, que Ele conhece a nossa dor, o nosso sofrimento. E Ele jamais vai nos desamparar. E o versículo 2 disse: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus.
É interessante a gente olhar para este versículo, que Deus não nos promete uma vida sem nenhuma tempestade, uma vida que seria só um mar de rosas. Lembro que uma vez eu ouvi alguém falando, às vezes as pessoas falam, a vida é um mar de rosas, mas esquece que também as rosas têm seus espinhos, e assim é a vida. Assim é a vida. Há muitas pessoas, inclusive até, sobretudo no início da pandemia, ouvi assim, algumas pessoas, né, posicionamentos de algumas pessoas evangélicas, falando como se esse mal da pandemia jamais nos atingiria, jamais atingiria alguém que fosse crente, alguém que fosse servo de Deus, alguém que confiasse verdadeiramente em Deus. Só que a palavra de Deus não diz isso, não autoriza. A Bíblia não fala que nós estamos imunes aos problemas. Muito pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas ele também disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse versículo fala, olha, vocês vão passar por momentos extremamente difíceis, mas eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso tudo quer dizer, olha, vai ter momentos extremamente difíceis e que, às vezes, vai parecer que você não vai conseguir. Mas não temas, eu estou contigo. Confie em mim. Eu estou com você. Não temas, porque eu te ajudarei. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O versículo 5 diz, não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Não temas, diante de qualquer perigo da vida, seja qual for a situação. Precisamos continuar confiando no Senhor, crendo nas promessas de Deus, nos apropriando dessa palavra viva e poderosa. Palavra essa que nos sustenta, palavra essa que nos supre, palavra essa que nos alimenta. Lembrando que nós não estamos livres desses problemas, mas Deus está conosco. O que Ele nos promete é isso. Em alguns momentos, nós vamos assim ser afetados diretamente. Se não nós, alguém da nossa família, quantas pessoas crentes, quantas pessoas da nossa igreja, me referindo agora à primeira igreja, quantas pessoas já não perderam entes queridos? A Bíblia não diz que nós não passaremos, nós vamos atravessar por vales e às vezes vales profundos. Às vezes, quantos de nós já não tivemos perdas ao longo da vida? Quantos de nós não tivemos hospitalizados, acamados? Quantos de nós não estamos enfrentando dificuldades econômicas? Situação assim de desemprego? Quantos de nós? Mas Deus nos fala, eu estou contigo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O versículo 11 diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus está garantindo que Ele, que é o Senhor de todas as coisas, que tem o poder para resolver todas as coisas, Ele está conosco. Ele é o Senhor. E vai conosco, como diz um hino do cantor cristão, vai conosco o general capaz de nos conceder a vitória nas lutas, capaz de nos fortalecer para lutar, capaz de nos guardar, de sarar as nossas feridas, capaz de curar as nossas dores, a nossa aflição, capaz de nos ouvir, de sarar a nossa terra. Deus é poderoso para resolver, para suprir, para acalmar, para acalentar, para tranquilizar. Ele nos acolhe no nosso mais profundo problema, no nosso mais profundo sofrimento, na nossa mais profunda dor. Ele nos conhece. Às vezes nós não temos coragem ou nos sentimos à vontade para nos abrir com alguém sobre o que nós estamos passando. Mas em Deus nós podemos confiar.
Jesus mesmo falou na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa para nós também. É uma promessa para nós. Quando nos sentirmos oprimidas, cansadas, sobrecarregadas pelas lutas, pelo peso, pela própria situação do momento, seja com relação à pandemia, ou mesmo depois, quando a pandemia passar, seja por problemas de trabalho, no emprego, problemas na família, seja de que natureza for, nós podemos levar tudo aos pés do Senhor, porque Ele, o Senhor, está conosco. Ele está conosco a cada dia, diariamente, a cada momento. Ele não nos deixa um minuto sequer. E nós podemos nos valer do nosso Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãs, que nós possamos nos apropriar desta poderosa palavra, desta poderosa promessa de Deus, de que estará conosco sempre, diariamente. E Ele está nos livrando, e muitas vezes, de perigos que nós nem tomamos conhecimento. Muitas vezes, nós não chegamos a saber, a conhecer o livramento que Deus nos deu, porque Ele está atento, Ele está cuidando 24 horas por dia de cada uma de nós. Continuemos firmes nas promessas do Senhor, continuemos crendo que Ele está conosco, que nós podemos colocar tudo diante dEle, a nossa aflição, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores, qualquer situação, e podemos adorá-lo. Como diz a Cassiane, a cantora Cassiane, numa música: se chorar, chore aos pés do Senhor. Pois Jesus, Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo nos consola. Não há nenhum problema, nada de errado em chorar. Não há nenhum problema, nada de errado em nos sentirmos desanimadas. Isso é normal, nós somos humanos, às vezes nos sentimos enfraquecidas. É normal, faz parte da natureza humana. Mas o que nós não podemos esquecer é que o nosso Deus, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, está sempre cuidando de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Minhas irmãs, ver essas fotos recordação dá muita saudade das nossas reuniões presenciais. Eu imagino que não só nós da PIB, né, mas as outras irmãs que até março desse ano se encontravam, cada uma na sua igreja, com seus grupos de oração, e que ainda não estão podendo se encontrar nas igrejas, né? A nossa igreja, por exemplo, ainda está fechada, então a gente ainda não pode se reunir presencialmente. Então, enquanto eu estou assim selecionando fotos para colocar na nossa reunião, eu vou relembrando, né, a chegada na igreja, entrar naquela sala 6, e ali nos abraçar, e ali orarmos juntas, lermos a palavra, cantarmos, orarmos também, que a gente gosta muito de orar. E isso traz uma saudade muito grande. Mas semana que vem tem mais fotos, tá? Estaremos aí recordando um pouquinho mais. Quanto ao vídeo da irmã Eulária Bueno, não temos dúvida quanto à existência de Deus, do Deus Criador da terra e de tudo o que nela existe, do mundo e dos que nele vivem, pois foi Ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Isso está escrito em Salmos 24, 1 e 2. Nossa gratidão a todas as Déboras, todas as irmãs e também aos irmãos que estão presentes nessa reunião de oração e também àqueles e aquelas que assistirão em outro dia. Aos irmãos e irmãs que nos abençoaram nessa reunião, direta ou indiretamente. A irmã Elci, cantando Vem Reinar em Mim. Muito obrigada, irmã Elci. A irmã Elci esteve conosco na reunião do dia 3 de agosto, nos saudando. Foi muito bom. Nossa gratidão ao pastor Dami com as suas mensagens tão boas, tão edificantes.
A nossa querida irmã Roseli, que mais uma vez nos prestigia, nos abençoa na nossa reunião de Déboras, hoje com seu testemunho muito edificante. A irmã Conceição Cabral, que nos abençoou com o louvor Mulher de Deus, num ritmo animado, mas nos preparando para o momento da intercessão. Eu espero que vocês todos tenham gostado. A nossa querida Thaís, do grupo da Neinha, que fez o momento da intercessão. A nossa querida irmã Edilza, da nossa igreja, que nos abençoou com a reflexão bíblica. Muito obrigada, irmã Edilza. E nesse momento eu vou orar por alguns motivos específicos do Ministério Desperta Débora. Até o final desse mês de novembro, nós vamos esgotar todos esses pedidos, motivos de oração do Movimento Desperta Débora. E começo lendo os seguintes pedidos. Oro por capacidade intelectual, bom aprendizado e para que nossos filhos tenham prazer nos estudos. Meus irmãos, estamos vivendo uma época bem difícil para os nossos filhos que estudam. Sem poderem ir à escola, eles estão estudando em casa, via online, e eu creio que não tem sido muito fácil. Nem para eles, nem para os pais, que muitas vezes precisam trabalhar também em casa e tem que se dividir, né? A mãe principalmente, entre todos os filhos, entre todas as atividades do lar e mais os estudos dos seus filhos. Oro pela saúde física, mental, emocional e espiritual de nossos filhos, por crescimento e amadurecimento em todas estas áreas, para que no modo de ser e viver, deem um bom testemunho de Cristo. Oro pelo trabalho da MPC, Mocidade para Cristo, e das Déboras, nas escolas em todo o país. O Ministério Desperta Débora tem um projeto chamado Escola da Vida, em que os jovens compromisso, eles vão às escolas e ali eles fazem um trabalho com a juventude daquela escola durante a semana toda, de segunda a sexta-feira. E nós temos recebido e-mails, comunicações de que muitos e muitos alunos das escolas, ao ouvirem a mensagem de salvação, têm aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Então, que o Senhor esteja abrindo mais portas para a pregação da palavra e para a oração. Esse momento de pandemia está difícil, isso não está acontecendo, mas nós podemos continuar orando, perseverando na oração pelos alunos, professores, diretores, reitores, famílias, pais e filhos. Oro pelo bom relacionamento entre irmãos, para que haja amor, harmonia, camaradagem e respeito mútuo entre eles. Sabemos que tem muitos irmãos que não estão se relacionando bem, por isso devemos intensificar as nossas orações por eles. Oro pela paz, harmonia, alegria e amor em nossas casas, que nossos filhos tenham prazer em estar em nossa companhia. Oro pelas crianças, adolescentes e jovens de nossas igrejas, que o Senhor mantenha os seus corações firmes na palavra, especialmente nesta época. Oro pela extinção de preconceitos sociais e raciais entre nossos jovens, adolescentes e crianças. Que seja estabelecido o amor fraternal e o sentimento de pertencer à família de Deus, seja qual for a raça, cor ou posição social de cada um. Oro para que o Senhor possa levantar em nossas igrejas jovens comprometidos, uma verdadeira geração compromisso. Senhor nosso Deus, acabamos de ler alguns motivos de oração específicos do Ministério Desperta Débora. Colocamos, ó Deus, todos esses motivos diante do Senhor, suplicando que o Senhor os responda e envie
os recursos do céu para que cada filho, cada pai, cada mãe, cada família, cada escola, cada professor seja orientado por Ti. Que Tu dês a cada um a sabedoria e o discernimento do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando para o encerramento dessa reunião e eu deixo para a meditação da semana o versículo bíblico do livro de Salmos 19, do 1 ao 4, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Essa é a palavra de Deus, contida no livro de Salmos 19, de 1 a 4, parte A. Nesse momento, minhas irmãs, eu quero prestar uma homenagem muito especial a uma Débora, uma amiga muito querida, de nome Marta Rosa, Martinha, carinhosamente falando. Martinha foi convocada por Deus, dia 28 de outubro. Deus fechou seus olhinhos e apagou a sua respiração. Quando nós nem imaginávamos que isso fosse acontecer. Uma amiga, uma mulher perseverante na oração por suas filhas, perseverante na oração por todos os filhos espirituais, uma mulher forte, uma mulher de fé, mas estava enfrentando um câncer descoberto há alguns meses. Estava em tratamento, mas aprove ao Senhor levá-la. E hoje nós só sentimos a saudade dessa grande amiga. Martinha, ela foi uma parceira do Ministério Desperta Débora, numa época em que eu fui a coordenadora dessa cidade, das Déboras dessa cidade, junto com outras irmãs com as quais a gente formava uma equipe maravilhosa. E eu não posso esquecer que fizemos um culto de Natal no dia 24 de novembro de 2007, na primeira igreja batista de Copacabana, onde Martinha era membro daquela igreja. E naquela ocasião, Martinha me emprestou uma revista maravilhosa e ela sugeriu um tema para a nossa celebração de Natal. E o tema é Revendo os Alvos. Eu nunca esqueci. E eu me lembro como se fosse hoje daquela celebração de Natal. Foi maravilhosa. Então, eu convoco as irmãs que mantenham nas suas orações as filhas da Martinha. É a Mariana e a Marília. Marília já tem filhos, então vamos orar também pelos filhos da Marília. Orar pela salvação e pela libertação dessas filhas. Orar também pelos netinhos da Martinha. Às vezes a gente não entende, só Deus sabe. E eu quero agradecer aqui, de público, a Vânia Vicente, que me deu a notícia imediatamente, quando ela soube do falecimento da Martinha. Foi imediata a notícia. E nos pegou de surpresa. Mas que Deus abençoe a memória da Martinha entre nós e também nos nossos corações. Agora nós ouviremos o louvor Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E até segunda-feira que vem, dia 9 de novembro de 2020, se Deus quiser. Desejo a todos uma semana abençoada por Deus. Mas não esqueçam, perseverem na oração por seus filhos biológicos e pelos filhos espirituais. Não há Deus maior.
Até segunda-feira, dia 9 de novembro, se Deus quiser. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.